Relato 1. Boa noite a todos. O que vou compartilhar hoje não é uma história qualquer de aparições ou vultos. É um relato que carrego comigo há 10 anos, desde 2014, quando trabalhava como porteiro noturno em um condomínio de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Era um conjunto de 6 torres, cada uma com 18 andares. Meu posto ficava em uma guarita simples, bem em frente ao bloco B. Através dos monitores eu acompanhava as imagens das câmeras de segurança espalhadas pelo condomínio. O turno começava às 18 horas e só terminava às 6 da manhã do dia seguinte. 12 horas que costumavam passar tranquilamente. Naquela época, eu já estava há 1 ano nesse posto. O tempo me permitiu conhecer quase todos os moradores, suas rotinas e até mesmo suas preferências. Tinha aquele senhor do 8º andar que sempre chegava tarde do trabalho, a moradora do 3º que passeava com seu cachorro durante a madrugada, e uma família do 10º que costumava receber visitas nos fins de semana. Minha função era controlar o acesso de moradores e visitantes, monitorar as câmeras e manter contato com os rondas que faziam a segurança a pé pelo condomínio. Era um trabalho que, apesar da solidão da madrugada, me trazia satisfação. Ou pelo menos trouxe até aquela segunda-feira que mudou tudo. Ninguém poderia prever que aquele prédio, especialmente o 13º andar do bloco B, se transformaria no cenário de uma tragédia que marcaria não apenas minha vida, mas a de todos os moradores. E que aquele seria apenas o começo de uma sequência de eventos que me fariam questionar tudo o que eu acreditava sobre a linha tênue entre nosso mundo e o que existe depois dele. Tudo começou em uma noite de segunda-feira. O movimento no condomínio estava normal, como qualquer início de semana. Por volta das 22 horas, gritos ecoaram do bloco B. Pelo interfone, moradores do 12º e 14º andar relatavam uma discussão violenta vinda do apartamento do meio. Os relatos eram alarmantes. Uma briga conjugal tinha saído do controle. Gritos desesperados vinham de dentro do apartamento, cuja porta estava trancada. Quando o síndico chegou à portaria, já estava acompanhado de outros moradores que tinham ouvido tudo. Todos subiram às pressas. Pelos monitores, eu observava a movimentação no corredor do 13º andar, onde o homem gritava da sacada, com as chaves do apartamento no bolso. O que vi em seguida ficará marcado para sempre em minha memória. Na época, meu filho tinha praticamente a mesma idade daquele garotinho de 6 anos que o pai segurava junto ao peito, próximo à grade da sacada. As súplicas dos vizinhos e do síndico misturavam-se aos gritos da esposa de dentro do apartamento. "Deixa o menino!" imploravam. Mas aquele homem, tomado por um desespero que jamais vou compreender, não escutava ninguém. Em questão de segundos, o impensável aconteceu. O baque surdo que ouvi em seguida me paralisou dentro da guarita. Não tive coragem de sair. Não podia encarar aquela cena, especialmente porque, toda vez que olhava para o local da queda, só conseguia imaginar meu próprio filho. As sirenes começaram a soar minutos depois, mas já era tarde demais. O restante daquela noite se arrastou numa mistura de choque e incredulidade. Quando a polícia finalmente conseguiu acesso ao apartamento, encontraram a esposa gravemente ferida, vítima de uma violenta agressão. Policiais e paramédicos iam e vinham, moradores choravam, alguns rezavam. E eu, ali na guarita, tentava manter a compostura enquanto meu mundo interno desmoronava. Mas naquela noite nenhum de nós poderia imaginar que aquela tragédia seria apenas o começo de algo muito mais perturbador. Os meses depois daquela tragédia foram de um silêncio perturbador. O apartamento do 13º andar permaneceu fechado por semanas enquanto as investigações prosseguiam. A esposa, após se recuperar das agressões no hospital, nunca mais voltou. Os moradores do andar evitavam falar sobre o ocorrido, mas aos poucos começaram a surgir relatos inquietantes. Primeiro, foram os vizinhos do 12º andar. Reclamavam de barulhos estranhos vindos do apartamento de cima, passos arrastados durante a madrugada, choro de criança, portas batendo. O mais intrigante é que o apartamento estava completamente vazio, lacrado pela polícia. Os moradores do 14º andar também começaram a relatar sons inexplicáveis,
como se alguém estivesse correndo pelo corredor vazio. Durante minhas rondas pelo monitor, comecei a notar algo diferente nas imagens das câmeras. De início, eram apenas distorções sutis, como uma interferência momentânea quando focava o bloco B. Depois, passaram a surgir sombras indefinidas vagando pelos corredores. Toda vez que isso acontecia, eu acionava os rondas pelo rádio, mas quando chegavam ao local, não encontravam nada além do silêncio. Uma madrugada particularmente calma, por volta das 3 da manhã, as câmeras do elevador do bloco B registraram algo que me fez questionar minha própria sanidade. A porta se abriu no térreo, como se alguém tivesse descido, mas não havia ninguém dentro. Segundos depois, uma forma escura, semelhante a uma silhueta humana, atravessou o saguão. O movimento acionou o sensor de presença, acendendo as luzes automaticamente. Os rondas começaram a evitar fazer a verificação do 13º andar durante a madrugada. Um deles chegou a pedir transferência após relatar que, durante uma ronda, sentiu como se estivesse sendo observado por alguém. Disse que ouviu claramente a risada de uma criança vinda do apartamento lacrado, seguida pelo som de passos pesados. O mais perturbador era que esses eventos pareciam seguir um padrão. Intensificavam-se sempre próximo às 22 horas, exatamente o horário em que a tragédia havia ocorrido. Os moradores começaram a evitar usar o elevador nesse horário, preferindo as escadas ou simplesmente não saindo de seus apartamentos. O medo estava se espalhando pelo condomínio, e eu, em minha guarita, era testemunha silenciosa de algo que não conseguia explicar. As manifestações foram ficando cada vez mais intensas e impossíveis de ignorar. Os moradores do 12º andar foram os primeiros a se mudar. Não aguentaram mais as noites sem dormir, perturbados pelos sons que vinham do apartamento de cima. O casal do 14º também não resistiu. Após relatarem que sua filha pequena começou a conversar com um amiguinho invisível durante as madrugadas, colocaram o apartamento à venda. O apartamento onde a tragédia aconteceu permaneceu fechado por meses. Quando finalmente foi liberado e posto para alugar, 3 famílias diferentes tentaram morar lá. Nenhuma ficou por muito tempo. A última família que tentou saiu às pressas numa madrugada, deixando até mesmo alguns móveis para trás. O síndico me contou que eles relataram ter ouvido uma discussão violenta vinda do quarto do filho, mas quando entraram no cômodo, encontraram apenas brinquedos espalhados pelo chão. Em uma noite particularmente difícil, por volta das 22 horas, todas as câmeras do bloco B começaram a apresentar interferências simultaneamente. Os monitores piscavam, mostrando imagens entrecortadas dos corredores vazios. Foi quando vi, com uma nitidez que ainda me causa arrepios, uma figura masculina saindo do elevador no térreo. Não era um vulto ou uma sombra. Era ele, o pai, usando as mesmas roupas daquela noite fatídica. A imagem ficou registrada por vários segundos. Ele caminhou lentamente pelo saguão, parou em frente ao local exato onde tinha caído com seu filho e desapareceu. Seus olhos... Havia algo naquele olhar que me paralisou. Acionei imediatamente o Honda pelo rádio, mas quando ele chegou ao local, encontrou apenas o vento frio que soprava pela entrada do prédio. Os funcionários do turno do dia começaram a se recusar a fazer horas extras que avançassem pela noite. Os Hondas pediam para fazer a segurança em dupla, principalmente quando precisavam verificar alguma ocorrência no bloco B. O peso daquela tragédia parecia ter impregnado cada canto do condomínio, mas era no 13º andar que a energia era mais densa, mais perturbadora. Uma noite, enquanto monitorava as câmeras, notei um padrão nas interferências. Elas sempre começavam no 13º andar e desciam, andar por andar, como se algo ou alguém estivesse fazendo o mesmo percurso que pai e filho fizeram em sua última noite. Era como se aquela cena estivesse condenada a se repetir eternamente, não de forma literal, mas através desses sinais perturbadores que ninguém conseguia explicar. Foi numa noite de sexta-feira que tudo chegou ao limite. O relógio marcava 20 horas quando vi pelas câmeras um morador se aproximando do portão principal. Segui o protocolo de sempre. Destravei a entrada e aguardei.
O portão abriu, mas ninguém passou. Repeti o procedimento pensando ser uma falha, mas novamente, o portão abriu para o nada. Naquele momento, as câmeras do Bloco B começaram a apresentar interferências. Pelo rádio, o Honda relatava dificuldades na comunicação, com chiados constantes que tornavam a conversa quase impossível. Foi então que os monitores mostraram algo que jamais vou esquecer. As câmeras que apontavam para a área externa do Bloco B registraram uma sequência de imagens perturbadoras. Uma forma humana parecia cair do alto do edifício, exatamente como naquela noite fatídica. A imagem era nebulosa, como se vista através de uma névoa, mas inconfundível em sua tragédia. O interfone da guarita começou a tocar freneticamente. Moradores de vários andares do Bloco B relatavam ouvir gritos e choros vindos do 13º andar. As vozes pelo interfone eram tensas, assustadas. Alguns juravam ter ouvido o barulho de móveis sendo arrastados. Outros diziam ter escutado a voz de uma criança chamando por socorro. Imediatamente acionei o Honda para verificar a situação. Ele subiu até o andar indicado, mas voltou relatando que tudo estava em absoluto silêncio. A porta do apartamento onde a tragédia ocorreu permanecia trancada e lacrada, exatamente como deveria estar. Enquanto o Hondas fazia a verificação, as câmeras do saguão captaram uma cena que me gelou a alma. Uma silhueta escura, do tamanho de um homem adulto, atravessou o hall em direção à saída. Logo atrás, uma forma menor, como uma criança, parecia segui-la. Ambas as figuras eram indistintas, como sombras, mas seus movimentos eram inconfundivelmente humanos. O Honda, ao retornar à guarita, estava visivelmente abalado. Ele me confessou que, enquanto subia as escadas do Bloco B, teve a forte sensação de estar sendo observado. No 13º andar, jurou ter ouvido o som de passos atrás dele, mas quando se virou, o corredor estava completamente vazio. Naquela madrugada, o condomínio inteiro parecia estar em estado de alerta. Vários moradores do Bloco B desceram até o térreo, muitos deles relutantes em voltar para seus apartamentos. O medo era palpável, e pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, senti que estávamos todos testemunhando algo que desafiava nossa compreensão da realidade. Após aquela noite, o clima no condomínio mudou para pior. O Bloco B, antes cheio de vida, tornou-se um lugar mais sombrio. Alguns moradores começaram a se mudar. O 13º andar ficou quase vazio. Ninguém estava disposto a alugar ou comprar os apartamentos ali. Eu continuava meu trabalho, noite após noite, mas cada turno se tornava mais difícil. As ocorrências estranhas não pararam. Volta e meia, as câmeras captavam vultos inexplicáveis. O interfone tocava com moradores relatando sons estranhos. Os Hondas se recusavam a fazer verificações sozinhos no Bloco B. Foi nessa época que decidi pedir transferência. O peso daquelas noites, o medo constante do que eu poderia ver nos monitores, tudo isso estava me afetando profundamente. Levou 3 longos meses até que meu pedido fosse aceito. Foram os 3 meses mais longos da minha vida. Em minha última noite de trabalho naquele condomínio, fiquei relembrando tudo o que havia acontecido. Pensava no pai e no filho, nas vidas interrompidas tão abruptamente e o que levaria alguém a fazer isso. Parte de mim queria entender, outra parte só queria esquecer. Hoje, 10 anos depois, ainda penso naquele condomínio. Para aqueles que estão ouvindo esta história, peço que reflitam, não sobre fantasmas ou o sobrenatural, mas sobre como nossas ações podem ter consequências que vão além do que podemos imaginar. E sobre como, às vezes, o passado pode deixar marcas que o tempo não consegue apagar. Agradeço a todos que ouviram meu relato. Relato 2. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue explicar exatamente o que? Foi assim desde meu primeiro dia trabalhando naquele shopping em Osasco. No início, tentei ignorar. Afinal, era só mais um centro comercial como tantos outros, não é? Mas aquele lugar guardava segredos que eu descobriria da pior maneira possível. O que aconteceu comigo em 2004 mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é.
Hoje, depois de quase 20 anos, ainda sinto calafrios ao lembrar daquela noite nos provadores da loja. Vim de Santa Rita, uma cidadezinha tranquila no sul de Minas Gerais. Em 2004, aos 24 anos, decidi que era hora de buscar algo maior. Minha prima, que já morava em Osasco, me ofereceu abrigo em sua casa no Jardim Veloso enquanto eu procurava emprego. Ela sempre dizia que São Paulo era a terra das oportunidades. E eu, cheia de sonhos, acreditei. A diferença entre as duas cidades era como dia e noite. Em Santa Rita eu conhecia cada rosto, cada esquina, o sino da igreja matriz que tocava às 6 da manhã, o cheiro de pão fresco da padaria do seu Antônio. Já em Osasco, me vi mergulhada num mar de desconhecidos, prédios altos e uma agitação que nunca terminava. O barulho dos ônibus substituiu o canto dos pássaros, e as conversas apressadas tomaram o lugar das prosas demoradas na calçada. Nos primeiros meses, confesso que me senti como um peixe fora d'água. O ritmo acelerado da cidade grande me deixava exausta, mas eu estava determinada a vencer. Depois de muitas entrevistas e currículos entregues, consegui a vaga de vendedora no Shopping Osasco Plaza. O turno era das 14 às 22 com uma folga semanal. A loja vendia roupas femininas, e minha função incluía desde atendimento até a organização do estoque. Mas desde o primeiro dia, algo naquele shopping me incomodava. Não era só o movimento intenso ou as luzes artificiais. Era como se o próprio ar carregasse um peso diferente, uma densidade que não combinava com um centro comercial. Os corredores, mesmo cheios de gente durante o dia, pareciam guardar uma solidão própria. Na época não sabia nada sobre o acidente de 1996. Talvez, se soubesse, teria pensado 2 vezes antes de aceitar aquele emprego. As primeiras semanas transcorreram normalmente, exceto por pequenos detalhes que, na hora, pareciam apenas coincidências. Uma blusa fora do lugar aqui, um manequim torto ali, objetos que mudavam de posição durante a noite. A gerente dizia que era normal, que outras lojas também relatavam situações parecidas. É o pessoal da limpeza, ela justificava. Mas algo me dizia que não era bem assim. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que senti aquele arrepio na nuca. Como se alguém estivesse me observando enquanto organizava as araras de roupas. Me virei rapidamente, mas só encontrei o reflexo dos manequins nos espelhos da loja. Naquele momento, uma cliente que estava próxima me perguntou se eu também tinha visto aquela moça passar. Quando respondi que não havia visto ninguém, ela deu de ombros e saiu da loja, me deixando com uma sensação estranha, que não me abandonaria tão cedo. Foi ali que percebi. Trabalhar até o fechamento do shopping não seria tão tranquilo quanto eu imaginava. Com o passar dos meses, aquelas pequenas ocorrências começaram a se tornar mais frequentes e impossíveis de ignorar. As vendedoras do turno da manhã sempre chegavam reclamando da bagunça que encontravam, mesmo quando eu tinha certeza absoluta de ter deixado tudo impecável na noite anterior. "Daniela, você esqueceu de organizar os provadores de novo", diziam, mas eu sabia que não tinha esquecido. Uma situação em particular me marcou. Era uma terça-feira mais tranquila que o normal. Tinha acabado de organizar toda a seção de vestidos de festa, colocando cada peça por cor e tamanho. Precisei ir até o estoque buscar mais cabides e, quando voltei, 5 minutos depois, todos os vestidos vermelhos estavam no chão. Não havia clientes na loja naquele momento, e minha colega estava ocupada no caixa. Enquanto recolhia as peças, encontrei marcas de dedos no veludo de um dos vestidos, como se alguém tivesse passado a mão com força no tecido. Os barulhos também foram ficando mais evidentes. Depois das 21 horas, quando o movimento no shopping começava a diminuir, era possível ouvir passos pelos corredores. No início, pensei que fossem os seguranças fazendo sua ronda. Até a noite em que resolvi dar uma olhada. O som dos saltos batendo no piso era nítido, mas quando cheguei ao corredor não havia ninguém. Dei uma espiada até a entrada principal do shopping e vi o segurança conversando com o pessoal da limpeza, bem longe de onde eu tinha escutado os passos. As câmeras de segurança da loja também começaram a apresentar interferências estranhas.
A gerente chegou a chamar 3 técnicos diferentes, mas nenhum encontrou defeito no equipamento. O mais curioso é que essas interferências sempre aconteciam em horários específicos, 3:30 da tarde e 9:15 da noite. Coincidência ou não, eram exatamente os horários de maior movimento na loja. Os manequins da vitrine se tornaram minha maior fonte de inquietação. Toda noite antes de fechar, eu os posicionava perfeitamente alinhados, mas havia manhãs em que eles apareciam em posições completamente diferentes, alguns até virados para dentro da loja, como se estivessem observando algo. A gerente acabou proibindo que comentássemos essas ocorrências com os clientes, depois que uma senhora entrou em pânico ao jurar que viu um dos manequins mover a cabeça. Tentei racionalizar cada um desses acontecimentos. Talvez fosse o cansaço, talvez minha imaginação estivesse muito fértil depois de tantas histórias que minha prima contava sobre o shopping. Mas no fundo, eu sabia que estava acontecendo algo que fugia à lógica. E essa certeza seria confirmada da pior maneira possível, numa noite em que fiquei sozinha para fechar a loja. Aquela noite começou diferente das outras. A gerente precisou sair mais cedo por causa de um problema familiar, deixando eu e minha colega responsáveis pelo fechamento. Era uma quinta-feira de movimento fraco, típico de final de mês. Por volta das 21h40, já estávamos nos preparando para fechar. Minha colega, que já tinha mais de 1 ano de loja, ficou encarregada de fechar o caixa e arrumar a vitrine, enquanto eu organizava o estoque. Quando terminei minha parte, já passava das 22h. Voltei para a área de vendas e percebi que ela tinha dado uma de esperta. Fechou o caixa e foi embora sem avisar ninguém, deixando a vitrine toda desarrumada. Fiquei indignada, mas não tinha escolha, a não ser fazer o trabalho dela. Comecei a organizar os manequins, trocando algumas peças de roupa para a coleção nova que chegaria no dia seguinte. Foi quando escutei o primeiro barulho vindo dos provadores. Um som de cabide batendo no chão, seguido por um arrastar de tecido. Meu coração disparou na mesma hora. Tinha certeza que não havia mais ninguém na loja. Eu mesma tinha verificado todos os provadores antes de começar a arrumação. Respirei fundo e fui verificar. Afinal, não seria a primeira vez que uma cliente distraída ficava presa depois do horário. Quando cheguei lá, encontrei várias peças de roupa espalhadas pelo chão. Eram justamente aquelas blusas de seda que eu tinha organizado mais cedo. Recolhi tudo rapidamente, tentando convencer a mim mesma que era só o cansaço me pregando peças. Mal tinha voltado para a vitrine quando escutei novamente. Dessa vez era o som inconfundível de alguém mexendo nas araras de roupa. O barulho dos cabides deslizando era tão real que me fez paralisar. Em seguida, passos. Passos de salto alto se dirigindo mais uma vez para os provadores. Minhas mãos tremiam, mas algo dentro de mim precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei o braço de um dos manequins como defesa e caminhei em direção aos provadores. O som dos passos tinha parado, mas dava para ver uma sombra por baixo da porta do último provador. "Tem alguém aí?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Silêncio. Tentei abrir a porta, mas estava trancada por dentro. Foi quando escutei um suspiro feminino vindo lá de dentro. Não era um suspiro qualquer. Era como se alguém estivesse experimentando roupa. A porta se destrancou sozinha com um clique. Quando abri, meu sangue gelou. Uma moça estava lá dentro, mas ela era diferente. Seu corpo era parcialmente transparente, como se fosse feito de névoa. Ela vestia uma das blusas da loja, aquela que tinha sumido na semana anterior. Seus olhos encontraram os meus e ela sorriu. Um sorriso triste, distante. Em questão de segundos, sua imagem se desfez no ar, como fumaça. Larguei o braço do manequim e saí correndo. Nem me preocupei em desligar as luzes ou fechar direito. Só queria distância daquele lugar. No dia seguinte, quando contei para minha gerente, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, me mostrou uma reportagem antiga. A moça que eu tinha descrito era idêntica a uma das vítimas do acidente de 96. Pedi demissão no mesmo dia. Cumpri o aviso trabalhando apenas no período da manhã. Depois que saí desse emprego, nunca mais pisei naquele shopping.
Algo me dizia que aquele lugar carregava uma energia pesada demais. Segui minha vida. Fiz um curso técnico de enfermagem e hoje atuo no hospital regional. Um trabalho que me realiza todos os dias. Apesar de... Bem, isso é assunto para outra história. Em 2023, quando soube do desabamento de parte do teto próximo à praça de alimentação e ao cinema do Osasco Plaza, não fiquei surpresa. Graças a Deus, dessa vez ninguém perdeu a vida. Mas não pude deixar de pensar se era apenas coincidência dois acidentes estruturais acontecerem no mesmo local com quase 30 anos de diferença. Às vezes, quando estou de plantão no hospital e converso com outros funcionários que conhecem o shopping, percebo que não sou a única que sente algo diferente naquele lugar. Tem gente que diz que sente um peso no peito só de passar pela entrada principal. Outros relatam sensações estranhas ao passar pelos corredores ou pela praça de alimentação. Me pergunto se mais alguém já viveu experiências parecidas com a minha naquele shopping. Será que todas essas ocorrências são apenas coincidência? Ou será que aquele lugar realmente guarda memórias e energias que não conseguimos explicar? Se você conhece esse shopping, já sentiu algo diferente por lá? Seja trabalhando ou apenas visitando, você já teve alguma experiência que não conseguiu explicar? Relato 3. Boa noite, pessoal do canal Horror Sobrenatural. A história que vou contar hoje aconteceu comigo mais ou menos em 2015, enquanto trabalhava em uma loja de conveniência num posto de gasolina aqui em Osasco. Essa experiência foi muito impactante para mim, embora algumas pessoas não acreditem quando conto. Naquela época eu havia acabado de me casar e estava difícil arrumar um emprego fixo. Depois de meses de muita procura, achei uma vaga para ser atendente numa loja de conveniência. Porém, o único turno disponível era das 22 às 6. Dada a minha situação, não tive escolha a não ser aceitar. A loja de conveniência ficava na Avenida dos Autonomistas, sentido Corifeu, ao lado do restaurante Baião de Dois e quase em frente ao pátio Osasco Open Mall. Essa avenida é super movimentada, pois é uma das principais da cidade. Mas à noite, depois das 23 horas, a circulação de carros começa a cair. Os ônibus deixam de circular, e o movimento é de um carro ou outro, indo e vindo. Quem mora em Osasco com certeza conhece essa avenida. No meu turno, eu ficava praticamente sozinho. Dentro da loja, só eu cercado por prateleiras de salgadinhos e geladeiras de bebidas. Lá fora, na pista, 2 frentistas cuidavam das bombas. Quando o movimento estava fraco, ficávamos conversando na frente da loja. Isso ajudava a passar o tempo. Com o passar das semanas, fui pegando o esquema. Os clientes mais comuns na loja eram motoristas de Uber, moradores do bairro e transeuntes. Uns vinham com mais frequência, outros raramente apareciam. Com o tempo, fui me afeiçoando aos rostos mais frequentes. Tinha um cara em especial, e nunca soube o nome dele. Ele vinha praticamente toda noite. Nunca falhava. Às vezes conversávamos um pouco. Ele era um sujeito bem conversador, sabe? Antes de entrar na loja, ele sempre acenava para as meninas no posto. E quando entrava na loja, estava sempre alegre, pedindo sempre o mesmo. 2 maços de cigarros, sempre Marlboro Light, enquanto se dirigia até uma das geladeiras para pegar algumas cervejas. Ele sempre vinha por volta das 23 horas, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Em uma dessas ocasiões, vi que ele estava em pé do lado de fora do carro, tomando sua cerveja e fumando seu cigarro. Me aproximei e começamos a conversar. Acabei descobrindo que ele realmente era motorista de aplicativos e que trabalhava das 7 da manhã até quase 22 horas. Como morava próximo, ele sempre parava ali no posto para abastecer e tomar uma antes de seguir para casa. Mas naquela semana, algo estava prestes a mudar. Uma noite por volta das 23 horas, eu estava dentro da loja vendo uns vídeos no YouTube, para passar o tempo como de costume, mas as horas pareciam se arrastar. As meninas estavam lá fora, lutando contra o sono e fofocando, como sempre. As horas foram passando,
E já devia ser mais de meia-noite quando uma das meninas entrou na loja perguntando do nosso cliente preferido, um apelido carinhoso que demos a ele. Lembro-me de mencionar que aquela noite ele havia falhado e que iria brincar com ele no dia seguinte. Na noite seguinte foi a mesma coisa. Tinha certeza de que ele viria. Porém, novamente ele não apareceu. Achei estranho, mas vai saber. Talvez ele estivesse doente ou sei lá. E foi assim por quase 4 noites seguidas. Ele era tão legal que já estávamos até sentindo falta. Só que, na quinta noite, quando o relógio se aproximava da meia-noite, eu estava com uma sensação ruim. Não sei explicar, mas era como se algo ruim fosse acontecer. E de qualquer forma, a ausência daquele cliente deixava um certo vazio no posto. Mal sabia eu o que estava por vir. Então, já havia passado quase uma semana, eu estava no caixa. Havia acabado de começar meu turno praticamente e lá estava eu, já sem expectativa de rever nosso melhor cliente entrar na loja. Para não ficar sem fazer nada, comecei a arrumar alguns produtos nas gôndolas. Depois organizei a geladeira onde ficavam as cervejas. Dei um pulo na pista para ver se as meninas tinham notas trocadas, pois estava sem notas baixas no caixa. Em seguida, retornei para dentro da loja. Estava uma noite fria. Então o melhor a se fazer era ficar de olho nas redes sociais. Essas noites frias, quando o volume de clientes é ainda menor e ninguém entra na loja, são as piores, pois a noite parece não ter fim. De repente, vejo a porta da loja se abrir. Era ele. Respirei aliviado e, por um segundo, pensei em fazer alguma piada, falar algo como "Quem é vivo sempre aparece" ou "E aí, sumido?" Só que ele não parecia normal. Vestia a mesma jaqueta de sempre, mas estava pálido, meio triste até, com um olhar distante. Ele mal me cumprimentou. Foi direto para a geladeira das cervejas, pegou uma da sua marca preferida, enquanto isso eu já havia pegado os 2 maços de Marlboro Light. Ele se aproximou do balcão, pagou a cerveja e os cigarros, mas sem o costumeiro bom humor. Em seguida, ele saiu sem dar uma palavra. O que achei mais estranho é que ele sempre vinha de carro, mas dessa vez veio caminhando. A coisa toda me deixou desconfortável. Eu não sou de me assustar fácil, mas aquilo ficou na minha cabeça. No entanto, quando algo estranho acontece no turno da madrugada, você aprende a ignorar. Achei que ele só estava tendo um dia ruim e continuei a noite. Mas no fundo, eu sentia um mal-estar, como se houvesse algo errado naquela situação. Na noite seguinte, enquanto chegava no posto, ainda me sentia um pouco perturbado pela situação incomum do cliente. Entrei na loja e minha colega do turno da manhã estava fazendo a contagem dos cigarros. Como tinha chegado um pouco mais cedo, deixei minhas coisas no fundo da loja e fiquei por ali na frente da loja. Olhei em volta e vi as 2 frentistas conversando baixinho. Pensei que fosse alguma fofoca corriqueira, o que era comum entre elas. Acenei enquanto aguardava a hora para bater meu ponto. Foi então que uma das meninas veio em minha direção e comentou: "Você ficou sabendo o que aconteceu com aquele cliente que vinha aqui toda noite?" Franzi a testa. "Não, o que aconteceu? Não estou sabendo de nada." Então ela continuou balançando a cabeça com uma expressão preocupada. "Foi horrível. Fiquei sabendo que ele foi vítima de uma tentativa de assalto quando terminava uma corrida, perto de Barueri. Parece que ele foi levar uma passageira e quando ela desembarcou ele foi abordado por 2 criminosos, que levaram seu celular, alguns trocados, e atiraram nele, só por maldade." Meus olhos se arregalaram e senti um calafrio percorrer meu corpo. "Sério? Que horror." Ela fez uma pausa como se estivesse se lembrando de algo. "Pior que eu gostava do cara, sabe? Ele vinha aqui direto. Era uma pessoa tão animada, tão gente boa, sempre de jaqueta, sempre abastecia com a gente, sempre mandava completar o tanque. Era o nosso cliente preferido, lembra? Ele sempre comprava cigarros e cervejas na conveniência." Meu estômago deu um nó e senti meu rosto esquentar. Dei um passo para trás, tentando digerir aquilo. Claro que eu lembro. Mas ele veio aqui ontem à noite, Carla. Por volta das 23 horas, como sempre.
Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, meio embargada. Ela me olhou, meio confusa. Franziu a testa. Como assim? Você viu ele ontem? Ele morreu na semana passada, cara. Não tem como ele ter vindo aqui. Fiquei em silêncio, olhando para ela, esperando que talvez tivessem uma explicação. Mas nada. Ela só me olhava, desconfiada. Vocês têm certeza disso? Perguntei, tentando encontrar alguma brecha. Ela assentiu, cruzando os braços. Certeza absoluta. A gente ouviu falar até que a missa de 7º dia foi um dia desses aí para trás. Ele morreu. Não tem como ter vindo aqui. Eu olhei para a entrada da loja, sem saber o que dizer. Suspirei, tentando acalmar meus pensamentos, mas o peso do que ouvi estava claro. Ele não poderia ter estado ali na noite passada. E, no entanto, eu sabia que o havia visto. Por um instante eu não quis acreditar. Achei que aquilo tinha sido um engano, que talvez as meninas tivessem se confundido. Entrei, bati meu ponto e fiquei ali no balcão, tentando racionalizar tudo aquilo. Mas quando o relógio marcou 23 horas, senti uma onda de nervosismo. Fiquei de olho na porta esperando, torcendo para que ele não aparecesse. Mas ele apareceu. Apareceu novamente. Como antes, ele entrou, pegou a cerveja, o cigarro e fez tudo do mesmo jeito. Só que dessa vez ele parecia ainda mais distante, como uma sombra que mal se segurava. Não consegui falar nada, e ele saiu sem um som, como se estivesse flutuando. Assim que ele saiu, fui para a pista e perguntei se as meninas tinham visto ele chegando. Novamente, elas ficaram me encarando como se eu estivesse louco e disseram que não viram ninguém, perguntando se eu estava bem. Fiquei pálido e retornei devagar para dentro da loja. Naquela noite, meu turno durou uma eternidade, mas cada detalhe daquelas visitas era tão real. No entanto, ainda me restava uma última tentativa para resolver aquilo. Na manhã seguinte, assim que saí do turno, fui direto até a igreja matriz de Osasco, fiz uma oração e acendi uma vela para ele. Pedi em silêncio para que sua alma encontrasse paz, que ele não precisasse mais voltar ali para nada. Por um instante, tive a sensação de que ele estava ali, me ouvindo. A partir disso, tudo voltou ao normal. Ele não retornou mais à loja. Suspirei de alívio e continuei com minha rotina, mas com a certeza de que aquela experiência me acompanharia para sempre. Alguns anos depois, o posto foi fechado. Parece que o posto tinha uma dívida alta ou alguma irregularidade. Hoje, em 2024, a esquina do posto é um estande de vendas de uma construtora. Cada vez que passo por lá, lembro daquele cliente e de suas visitas. Relato 4. Eu nunca fui muito de contar essa história, sabe? Coisa que ficou no passado, mas que de vez em quando me dá um arrepio. Lá se vão uns bons anos, era 1985, e eu tinha 9 anos. Meu irmão Pedro, com 7, era o mais curioso de todos nós, sempre mexendo onde não devia. A gente morava em Osasco, e nessa época o dia de finados era quase um evento na nossa família. Minha tia Adelaide, irmã do meu pai, trabalhava no velório do cemitério do Bela Vista. Então a gente sempre ia lá ajudar ou visitar o pessoal enterrado. Coisa de família mesmo. Era aquele movimento típico de finados. Gente chegando o dia inteiro, limpando túmulos, acendendo velas, rezando. O cemitério ficava cheio. As pessoas apareciam de longe para prestar respeito aos familiares. E o ambiente, apesar de ser um cemitério, ficava até animado. Mas para as crianças, bem, cemitério era só mais um lugar para brincar. Eu e Pedro, junto com outros primos, corríamos de um lado para o outro. Passávamos entre os túmulos como se fosse o quintal de casa. Criança não tem muita noção dessas coisas, né? Foi ali, entre uma brincadeira e outra, que notei Pedro meio afastado. Ele estava parado em frente a um túmulo, olhando fixamente para algo. Me aproximei devagar e vi que ele tinha encontrado um peão, desses de madeira bem antigo, que estava ali sobre a lápide. Ele ficou olhando, e eu já sabia o que vinha a seguir. Sem que ninguém visse, ele pegou o peão e enfiou no bolso. Olhou para mim e pediu silêncio com aquele olhar de não conta para ninguém. Esse era o Pedro,
curioso e teimoso. Nem imaginei que aquele peão ia nos meter em encrenca. Não sabia. Mas aquela visita ao cemitério estava só começando a nos mostrar o que vinha pela frente. Assim que a gente voltou para casa, Pedro foi logo me chamando para o quarto. Ele tirou o peão do bolso com o maior cuidado, como se fosse um troféu. Fiquei olhando e pensando em como uma coisa tão simples podia ter deixado ele tão fascinado. Mas a verdade é que brinquedo na nossa época não era coisa fácil de conseguir, ainda mais para uma família como a nossa. Na hora vi nos olhos dele aquele brilho de quem encontrou um tesouro. Não conta pra ninguém, tá? Ele me pediu, como se eu fosse sair falando. Prometi que ficaria de boca fechada, mas já sabia que ele ia ter que esconder bem. Nossa mãe era esperta, percebia qualquer coisa fora do lugar. Nos primeiros dias, Pedro ficou como um moleque que acabou de ganhar brinquedo novo. Só saía para brincar com o peão, e quando não estava brincando, escondia o peão debaixo do colchão. Era engraçado porque ele tinha todo aquele cuidado como se o peão fosse especial. E eu, claro, ia junto na brincadeira sem questionar muito. Afinal, era só um peão, né? Mas depois de alguns dias, notei que Pedro começou a agir de um jeito esquisito. Às vezes eu entrava no quarto e ele estava sussurrando sozinho. Perguntava para ele sobre o que estava falando, mas ele só desviava e mudava de assunto. Achei que era coisa de criança, imaginação. Mas ele começou a fazer isso com cada vez mais frequência. Até nossa mãe percebeu. Uma noite, ouvi ela perguntando: Pedro, você tá falando sozinho? Tá tudo bem, filho? Ele ficou quieto e disse que estava, mas toda vez que ela saía, ele voltava a sussurrar. E acredite, era estranho de ver. Ele falava baixinho, como se tivesse uma conversa de verdade. Foi aí que comecei a achar que tinha alguma coisa errada com aquele peão. Mas por mais que eu quisesse perguntar, ele não abria o jogo. Estava cada vez mais fechado, mais quieto. Só depois eu ia entender que ele estava escondendo bem mais do que o peão. Tudo parecia só uma estranheza passageira até aquele dia na escola. Pedro estava com o peão no bolso, como sempre, e correndo pelo pátio na hora do recreio. Eu estava do outro lado, conversando com uns colegas, quando ouvi o grito. Olhei para trás e vi Pedro no chão, segurando a perna com uma expressão de dor que eu nunca tinha visto nele. Corri até ele, e ele estava com uma ferida feia na coxa. O peão tinha caído do bolso, e o prego enferrujado na ponta dele tinha rasgado a pele da perna. Era um corte fundo, e mesmo com ele tentando disfarçar, dava para ver que estava machucado de verdade. Quando a professora se aproximou, ele foi rápido em esconder o peão. Ele sabia que se contasse, os pais iam querer saber de onde o brinquedo tinha vindo. E foi assim que ele voltou para casa quieto, sem falar nada sobre o machucado. Nos dias que se seguiram, a ferida parecia não melhorar. Na verdade, estava piorando. A pele em volta começou a ficar vermelha, inchada, e Pedro começou a ter febre. Nossa mãe notou que ele estava abatido, sem vontade de brincar e cada vez mais quieto. E foi aí que a coisa começou a ficar realmente estranha. Ele passava o tempo todo falando sozinho cada vez mais. Pior ainda era que ele mencionava o nome Tiago, alguém que ninguém da família conhecia. Uma noite, durante o jantar, ele olhou pro nada e disse baixinho, quase como um sussurro: Tiago, eu não quero mais brincar. Todos na mesa se entreolharam sem entender o que estava acontecendo. Nossa mãe perguntou quem era esse Tiago, mas Pedro só baixou a cabeça e não respondeu. Parecia que tinha medo de falar. A febre continuava subindo e naquela noite Pedro começou a delirar. Ele repetia o nome de Tiago como se estivesse tentando afastar alguém. Mesmo com o remédio que nossa mãe deu, ele ficava inquieto, olhando para os cantos do quarto e murmurando que não queria mais brincar com Tiago. Eu fiquei ali sem entender, mas sentindo um arrepio cada vez que ele falava esse nome. Algo me dizia que aquele peão tinha trazido algo com ele. Mas o que exatamente, ninguém sabia. A febre de Pedro só piorava. Durante o dia ele ficava abatido, sem ânimo, mas à noite as coisas ficavam ainda mais assustadoras. Eu ouvia ele sussurrando o nome Tiago, no quarto, como se estivesse falando com alguém. Minha mãe já estava desesperada e sem saber o que fazer. Pedro chorava, e cada noite parecia mais amedrontado.
Ele dizia que Tiago estava lá com ele no quarto, que não queria mais brincar. Teve uma madrugada em que ele acordou gritando, suando frio, apontando para um canto escuro do quarto. Mãe, tira ele daqui. Eu não quero mais o Tiago aqui. Ele olhava fixo para o nada, com um medo que me dava calafrios. Minha mãe tentava acalmá-lo, mas nada parecia adiantar. A febre não cedia, e toda noite ele repetia a mesma coisa, sempre pedindo para tirarem Tiago dali. Foi então que meu pai decidiu chamar minha avó, uma benzedeira conhecida na região por ajudar em situações diferentes. Nossa família já não sabia o que fazer, então pediram ajuda dela. Ela chegou em casa no começo da noite, trazendo algumas ervas e um pequeno balde de água. Eu e minha mãe ficamos quietos, sem saber o que esperar. Minha avó entrou no quarto e, assim que pisou lá dentro, parou no meio e olhou ao redor, com o rosto sério. Fez o sinal da cruz, murmurou uma oração em voz baixa e se aproximou da cama de Pedro. Olhou para ele, que estava quieto, com a testa febril, e depois voltou o olhar para um canto do quarto. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se enxergasse algo que ninguém mais via. Esse menino, esse tal de Tiago, ela começou baixinho. Ele está aqui. Veio atrás de algo que pertence a ele. Minha mãe segurou minha mão, nervosa, enquanto meu pai balançava a cabeça, sério. Eu sabia que minha avó estava enxergando algo. E foi ali, naquele momento, que percebi que talvez eu precisasse contar sobre o peão. Senti um peso no peito, mas consegui dizer baixinho, como se tivesse medo de alguém ouvir. Vó, o Pedro, ele pegou um peão lá no cemitério. Acho que era do Tiago. Minha avó se virou e olhou para mim como se tudo fizesse sentido. Ela suspirou, balançando a cabeça, e me respondeu no mesmo tom. Ah, então é isso. Esse peão pertence a Tiago, e ele não vai descansar enquanto não tiver o que é dele de volta. Minha mãe nos olhou, confusa, sem entender, e expliquei rapidamente que Pedro havia encontrado o peão sobre um túmulo no cemitério, e que o trouxera escondido. Minha avó assentiu, e então nos explicou com toda a calma que precisávamos devolver o peão ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Foi com esse aviso sério que ela se despediu e nos disse para estarmos prontos na manhã seguinte. Aquele peão precisava voltar ao cemitério, e rápido. Acordamos cedo naquela manhã com o propósito de acabar com aquilo de uma vez por todas. Pedro parecia um pouco mais calmo, mas ainda estava abatido e fraco, como se não tivesse dormido a noite toda. Minha avó tinha o olhar firme, carregando o peão nas mãos com cuidado, como se soubesse que aquele objeto tinha algo de pesado, algo que ia além de ser apenas um brinquedo. Saímos de casa em silêncio e fomos para o cemitério do Bela Vista. Ninguém falava nada, como se estivéssemos em um tipo de procissão. Minha mãe segurava a mão de Pedro e eu andava ao lado deles com um frio na barriga. Quando chegamos lá, o cemitério estava vazio e silencioso naquele começo de manhã. Minha avó nos guiou até a área onde havíamos passado no dia de finados. Vamos procurar por aqui, disse ela com calma. As crianças não tinham se afastado muito naquele dia. Então, o túmulo que procurávamos tinha que estar por ali, perto. Caminhamos entre as lápides, passando os olhos pelos nomes e imagens nas placas, procurando algo que indicasse ser o lugar certo. Depois de alguns minutos, foi Pedro quem parou de repente e apontou. Ele reconheceu o túmulo. Foi aqui que eu achei o peão, disse com a voz baixa e o olhar assustado. Minha avó se aproximou e olhou para a lápide. Lá estava o nome gravado: Tiago Souza. A gente nunca tinha ouvido falar dele, mas agora tudo parecia fazer sentido. Minha avó colocou o peão de volta na lápide com todo o cuidado, enquanto minha mãe acendia uma vela ao lado, silenciosamente. A chama tremulava no vento leve, como se estivesse em sintonia com o que fazíamos. Minha avó começou a rezar, pedindo paz para a alma de Tiago. Ela aspergiu um pouco da água que trouxera sobre o túmulo e sobre o peão, murmurando as palavras que nos davam um pouco de alívio. Pedro olhava tudo em silêncio, parecendo finalmente entender o que tinha acontecido. Quando minha avó terminou a oração, ela fez o sinal da cruz e pediu para fazermos o mesmo. Que ele encontre a paz e descanse,
ela disse baixinho. Assim, deixamos o cemitério sem olhar para trás. Depois daquele dia, a melhora de Pedro foi quase um milagre. A febre sumiu, a ferida na perna começou a cicatrizar, e ele parou de falar em Tiago. A cada dia, ele parecia mais animado, como se a sombra que o perseguia tivesse ido embora de vez. Era um alívio ver meu irmão sorrindo e brincando de novo, sem aquele ar pesado que carregava nas últimas semanas. Para falar a verdade, até hoje não sei dizer o que aconteceu exatamente. Pedro, meu irmão, nem gosta de tocar no assunto. Quando eu pergunto, ele desconversa, finge que não lembra de nada. E talvez seja verdade. Talvez ele realmente não lembre de tudo. Acho que para ele é melhor esquecer. Minha avó, que Deus a tenha, sempre me lembrava de respeitar os mortos e de nunca tirar nada do lugar de descanso deles. O que é dos mortos fica com os mortos, ela repetia. E eu nunca esqueci. E acho que, no fundo, essa história nos ensinou algo. Nunca mexa naquilo que não lhe pertence. É isso que passei para os maus filhos, e espero que eles transmitam essa mensagem para os filhos deles também. E eu conto essa história hoje. Não para assustar, mas para lembrar a mim mesmo, e a quem ouvir, que nunca devemos mexer naquilo que não nos pertence, seja de alguém vivo ou morto. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,